Olá, olá, novo vídeo. Eu não sei quando termina isso aqui, porque a gente falante, né? Vamos lá, 78%. Mantenha uma lista de e-mail, já está preparado aí? Seu cafezinho, sua água, estamos aqui, ó. O cafezinho já está até gelado, que a gente já acordou há muito tempo. Bora, respirou, internalizou, anotou o que a gente falou nesse tempo todo, o que a gente deu de dicas, livros para ler, vídeos para ver, entrevistas para ver, insights para pesquisar. Vai anotando, vai anotando. Você tem que fazer a sua curadoria de aprendizagem e inteligência, tá? O que ressoou com você ou com o seu dia a dia, né, e tal, você fala isso. Porque aqui a gente é uma book club, uma comunidade focada na sua melhor versão. E aqui a leitura é só um ponto, né? Os livros é só uma ferramenta para isso. A gente utiliza muito mais coisas e se você curtir, faço o convite para você entrar para a nossa comunidade, uma book club, que tem muita coisa lá dentro. Tem os cursos, tem as outras leituras comentadas que já fizemos, tem as resenhas, várias resenhas de livro, tem material, tem links especiais, como comprar livro mais barato, as minhas listas particulares de livros para ler em diversos jeitos de livros, né? Ficção, não ficção, livros pequenos, clássicos e etc. E tem também algumas dos episódios do nosso Marhubcast, nosso podcast, que fala sobre livros com pessoas da área. Tá bom? Então fica o convite aí para você que ainda não faz parte da nossa comunidade e bora lá continuar a ler aqui um pouquinho. Mantenha sempre uma lista de e-mail. Mesmo que você não tenha nada a ver, nada para vender agora, deve sempre guardar endereços de e-mails de pessoas que se deparam com o seu trabalho que gostariam de manter contato. Por que o e-mail? Você notará um padrão na tecnologia. Muitas vezes as tecnologias mais entediantes e funcionais são as que mantêm ao longo do tempo. Isso é verdade. O e-mail já envelheceu décadas e décadas, mas não está nem perto de morrer. Embora quase todo mundo o odeie, todos têm um endereço de e-mail. E diferente do RSS, né, que é tipo um feed de notícias ou feed de mídias sociais, se você enviar um e-mail para alguém, ele chegará na sua caixa, o que chamará a atenção. O destinatário pode até não abri-lo, mas definitivamente terá que gastar um tempo de excluí-lo. Conheço pessoas que criam empresas multimilionárias a partir de listas de correspondência. O modelo é muito simples. Eles oferecem coisas ótimas em seus sites, coletam e-mails e quando tem algo notável para compartilhar ou vender, envia o e-mail. Você ficaria impressionado com o bom funcionamento desse modelo. Eu acho que nos Estados Unidos funciona muito melhor do que aqui a comunicação por e-mail, tá? Eu acho que brasileiro é muito ligado às redes sociais, aos contatos sociais, independente de qual for. Instagram, Facebook, Substack, TikTok, X, né, qualquer que seja. Agora, independente disso, da efetividade de um e-mail enviado, eu acho que a lista de e-mail, como né, já falou lá o cara da fórmula de lançamento, não o Érico Rocha, o que criou a fórmula de lançamento nos Estados Unidos, o Jeff, ele começou com essa mailing list, né? E o que acontece? Quando você está fazendo um tráfego pago, por exemplo, e você sobe essa mailing list, ele vai pegar pessoas parecidas com essa mailing list e começar a divulgar, tanto para essas pessoas da mailing list e para as pessoas parecidas. Então, eles vão pegar público correlato. Só que essa mailing list que você criou, por exemplo, veio de uma isca ou veio de um evento. Vamos falar de artistas, por exemplo. Eu fiz a exposição nos Correios de Niterói, né? E aí, o que acontece na exposição? Fica com um livro em que as pessoas assinam. Então, quem esteve lá? Joãozinho das Couves, Joãozinho das Couves, @yahoo.com. Pronto. Aí eu peguei aquela lista, que é uma pessoa que já se interessou pelo meu trabalho, já se interessou por mim, já viu e teve contato com um trabalho meu numa exposição minha e deu de livre e espontânea vontade, isso é importante, o seu e-mail. Então, aquela pessoa, esse mailing list já é modelado para aquele tipo de público. E ele já está condicionado. O cara quer entender sobre pintura espatulada, né? No caso da exposição.
já quer entender sobre arte, sobre cor, sobre, né, alguma coisa que a Marcela já trouxe a ele. Então, essas listas, elas são boas não só para você mandar em mailing list, mas também para você conseguir subir dentro de alguma estratégia de tráfego pago para que você faça público ou público correlato, né? Desse público que você está subindo no e-mail. Então, isso é muito importante, independente de o que você faça ou como você faça. Tá? Mantenha a sua própria lista, crie uma conta em uma empresa de envio de e-mail, como o MailChimp. O MailChimp funciona muito lá para fora, mas eu acho que aqui no Brasil, eu já até utilizei, mas aqui no Brasil ele não é tão interessante. Eu já dou uma dica aqui para vocês, e dica para quem faz parte da comunidade. Essa é uma dica de dentro da comunidade. Eu estou usando muito o Substack, porque o Substack você escreve textos mais longos, né? Não é uma rede tão assim rasa, vamos dizer assim. Você consegue fazer a postagem lá e consegue mandar a postagem por e-mail. E a lista de e-mail você consegue exportar de todo mundo que te segue ou começa a te seguir e ela vira sua. Então, aquilo ali é um asset seu. Entende a diferença do que você ter uma rede social do Instagram, do TikTok, em que as pessoas que estão ali, você não tem um contato, não tem um perfil, não tem a lista, não consegue chegar mais próximo, não consegue usar no tráfego pago, não consegue usar na mailing list, né? E você se torna refém do algoritmo. No Substack, você se torna um pouquinho mais dono disso. Ela junta essa mailing list com uma newsletter, né? Um modelo de newsletter. E isso se torna interessante, né? Com o tempo. Então, fica a dica do Substack. Está pegando muito tração lá fora, né? No Brasil está começando, mas ainda um pouco incipiente, mas lá fora já está pegando muita atração. E se você consegue pegar um público legal, você pode até ter uma newsletter paga ou alguma coisa assim que seja interessante, tá? E coloca um pequeno espaço para inscrição em todas as páginas do seu site. Escreva um pouco para incentivar as pessoas a se inscreverem. Seja claro sobre o que podem esperar se você enviará atualizações diárias, mensais, a agenda, né, a periodicidade, ou com pouca frequência. Nunca adicione um endereço de e-mail de alguém à lista de contatos sem permissão. Isso é muito importante, né? Você nunca vai pegar uma lista que já alguém te vendeu, ou o e-mail das pessoas que não te deram o e-mail, você achou o e-mail, você pegou em formulários, em referência, e vai botar ali para fazer um spam. Tá? Isso primeiro que é contra a lei, depois que isso trabalha contra a sua própria lista. As pessoas que se inscreveram na sua lista serão alguns dos seus maiores apoiadores, pelo simples fato de terem feito isso pela espontânea vontade de receber novidades sobre seus trabalhos na caixa de e-mail delas. Não traia sua confiança e não exagere. Crie uma lista e trate com respeito, ela será útil. Exatamente. Tratar com respeito é o seguinte, e ficar na confiança, né, é o seguinte, não vai mandar spam ou e-mail todos os dias. Não vai ficar enchendo o saco da pessoa, né? É claro que você quer ser lembrado, é claro que você quer estar ali presente, mas não vai fazer isso de uma maneira que, poxa, a pessoa fica apagando, porque depois fica chato, a pessoa fica apagando o seu e-mail, assim, aquela empresa mandou e-mail de novo, que saco, vou ter que ficar pagando aqui, ou vou ter que unsubscribed, né, me tirar da lista. E aí, isso para você é um desserviço. Faça mais trabalhos para você. Vamos lá? Continuou? Tomando um gole aqui, vamos continuar. 81%, faça mais trabalhos para você. Vamos lá. Algumas pessoas desagradáveis usam o termo vendido para falar que é qualquer artista que se atreva a ter a mínima ambição. Elas dirão que você é um vendido se tentar ir além da sua cidade natal. Dirão que você é um vendido se comprar um equipamento menor. Dirão que você é um vendido se você tentar algo novo. Há um ponto na vida quando alguém se preocupa a se vender ou não, escreve o autor Dave Eggers.
Felizmente para alguns, isso tudo passa. O que realmente interessa, disse Eggers, é o fazer de um bom trabalho e aproveitar todas as oportunidades. Eu realmente gosto de dizer sim, gosto de coisas novas, projetos, planos, pessoas juntas fazendo algo, tentando, mesmo quando é bobo ou estúpido. As pessoas que gritam vendido, na verdade eles estão gritando não. Elas são as pessoas que não querem que as coisas mudem. É, né? No entanto, uma vida criativa precisa de mudança, avançar, correr riscos, explorar novos horizontes. O risco é real. O risco real é não mudar, disse o saxofonista Joe Coltrane, bem conhecido, hein? Tenho que sentir que estou correndo atrás de algo, que se eu ganhar dinheiro, legal. Porém, prefiro estar correndo atrás e é esforço que eu quero, cara. É mais o gaming, né? É mais o jogo, é mais a adrenalina. Você sente isso muito claramente em algumas pessoas, né? Que chegam e falam, cara, poderia estar fazendo isso aqui de graça. Poderia, é muito bom ganhar o dinheiro, mas tem muitos atletas, muitos artistas, principalmente artistas, que falam isso. Eu nunca vi um contador de base tributária, ou um fiscal, ou um, né, tipo, poderia estar fazendo isso aqui de graça. Nunca vi. Normalmente são áreas criativas que a pessoa chega, cara, eu já vi artistas, atores de teatro, de cinema, professores falarem, poxa, eu poderia estar fazendo isso aqui de graça. Realmente, realmente, mas estão ganhando muito, né? Esportistas, artistas. No entanto, a vida criativa precisa de mudança, né? Seja ambicioso, mantenha-se ocupado, pense maior, expanda seu público, não se castigue em nome de ser humilde ou não se vender. Tente coisas novas. Se surgir uma oportunidade de fazer mais tipo de trabalho que deseja fazer, diga sim. Se surgir oportunidade de fazer mais dinheiro, mas menos do tipo de trabalho que quer fazer, diga não. Não há miséria na arte. Toda arte é questão de dizer sim, e toda arte é sobre sua própria criação. John Curry. Respiremos, passa adiante. E isso é muito importante. A gente leu O Poder dos Momentos, que tem resenha no nosso canal e na nossa comunidade. Esse livro impactou muito. Eu sempre comento sobre esse livro. Esse livro veio no Grow Livros, um clube de livros ligado a business, que não existe mais. Agora ele não é para a pessoa final, como eu que assinava, mas ele agora é para empresas, né? B2B, business to business, em vez de ser B2C, business to consumer, né? E ele veio lá com um dos primeiros livros que eu recebi, e realmente ele fala da questão de novas experiências, o poder do momento, mas ele estava falando ali sobre novas experiências. Você dizer assim a experiências diferentes para você poder crescer nisso. E eu sempre penso muito nisso na passagem, nos exemplos que ele deu. Vale a pena ver essa resenha, vai lá ver, que eu acho que você vai gostar bastante. E eu cheguei a fazer arco e flecha, eu cheguei a fazer remo, eu cheguei a fazer tênis, natação, trilhas, bicicleta no meio da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. É, 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 tipo, coisas completamente diferentes para que eu pudesse experienciar coisas completamente diferentes. E isso abre minha, né? Aula de argila, é, é, aula de natação, aula de hidroginástica, né, spinning, zumba. Estou falando aqui mais esportes, né, e arte, né, mas ler livros que eu não leria assim normalmente, né, que eu acho que é muito assim interessante a gente ter isso em mente, porque quando a gente consegue fazer certas coisas diferentes e se trabalhar, a gente consegue ser a nossa melhor versão, sabe? A gente consegue experienciar mundos diferentes do que a nossa rotina padrão. Às vezes a gente fica muito próximo da nossa rotina padrão e aquilo cansa, aquilo não, a gente se acomoda, mas aquilo cansa, aquilo não desafia, sabe? O que diferente você está fazendo nos seus dias, no seu ano? O que diferente você está fazendo? Isso é muito interessante, você pensar
que às vezes está tudo igual. Às vezes seus dias são todos iguais. E se você olhar para os anos, às vezes estão todos iguais. Que ruim, que ruim. Muda, faz uma coisa diferente, faz uma rota diferente, faz uma viagem diferente, faz um projeto diferente, faz uma meta diferente, né? Tem uma amiga, Débora, se você estiver vendo aqui, Débora, cara, viajou, fez remada, treinou para ir no Ártico para fazer remo numa temperatura super, super abaixo, que é uma coisa que ela não costuma fazer por uma causa social. Quer dizer, eu faria? Não sei, acho que até seria interessante, mas olha que diferente, uma pessoa de um mercado completamente diferente, cripto, finanças, de repente está se predispondo a isso. E se você lê bastante livros, você vê que grandes CEOs de grandes empresas, eles se colocam nessas situações, né? De trabalhar por causas, trabalhar com questões de generosidade, trabalhar por projetos, né, em que eles se colocam em situações diferentes, né? Vai fazer alguma coisa no Yosemite Park, lá nos Estados Unidos, vai fazer algum projeto perto do Grand Canyon, vai fazer uma residência, vai participar de projetos juntos a grandes empresas, vai ajudar uma causa, né? Isso é tudo muito importante. É esse movimento que a gente tem que ter na vida, senão é tudo mesmo, sabe? É tudo mesmo. E a gente às vezes nem sai de casa. Bora lá? Passa adiante. Quando avançar o sucesso, é importante seguir qualquer grana, influência, a plataforma que tenha adquirido para ajudar as pessoas que de alguma forma o ajudaram a chegar onde você está. Exalte os seus professores, seus mentores, seus heróis, seus influencers, seus colegas, seus fãs, dê-lhes a chance de compartilhar seu próprio trabalho, jogue oportunidades para eles. Há uma advertência, no entanto, para tudo isso. Como ser humano, você tem uma quantidade finita de tempo e de atenção. Em algum momento, vai ter que parar de dizer muito sim e dizer não. A maior problema do sucesso é que o mundo conspira para impedir que você faça o que faz, porque é bem sucedido. Escreveu o autor Neil Gaiman. Vale a pena ver a aula dele no curso da Masterclass, curso americano, se você tem um acesso, ou porventura vier ter acesso. O curso dele é muito interessante sobre narrativa e storytelling. Tá? Ele é um escritor bem famoso. Um dos livros mais famosos dele é Coraline. Não sei se vocês conhecem. Não é a minha pegada, mas eu fiz esse curso dele e eu acredito que tenha resenha no nosso canal do YouTube do Mahub. Tá? Eu coloco sempre os melhores aprendizados, né? E tem uma playlist que é uma playlist chamada Review, que são só insights de cursos fantásticos que a gente fez, principalmente do Masterclass, tem do Murilo Gun sobre criatividade, tem do Charles Watson sobre processo criativo aqui do Parque Lage, tem diversos cursos que a gente fez e que a gente traz assim indicação de fazer ou não, e os maiores insights que a gente saiu pensando, tá? Então, fica a dica aí para quem não conhece aí a nossa playlist no YouTube do Mahub, tá? Houve um dia que parei e percebi que tinha me tornado alguém que responde e-mails profissionalmente e escreve como hobby. Comecei a responder menos e-mails e fiquei aliviado por começar a responder muito mais. Eu me encontro numa posição agora. Recebo tantos e-mails que seria impossível responder tudo e ainda fazer o que preciso fazer. A maneira como driblei minha culpa por não responder os e-mails foi criar horários de atendimento. Uma vez por mês abro a oportunidade para qualquer um me perguntar sobre o que quiser no meu site e tento dar respostas bem pensadas que é posto para todos possam ver. Isso é interessante. Você só precisa ser tão generoso quanto possível, mas egoísta o suficiente para fazer o seu trabalho. Frase interessante, hein? Pega aí. Sobretudo, reconheça que se você teve sucesso, também teve sorte. E com a sorte vem a obrigação. Você tem uma dívida não apenas com seus deuses, tem uma dívida com os mais desafortunados. Michael Lewis. É verdade. E eu acho que no Brasil isso é feito muito pouco. Eu acho que lá fora isso é feito muito mais. Meus amigos internacionais, a galera internacional, ou até pessoa brasileira que
é, é, tem um quê de internacional, né? Por exemplo, a Débora que eu comentei agora, ela sempre divulga a gente, ela sempre está aqui vendo os vídeos, ela sempre pergunta qual o novo livro que a gente vai ler, ela está lá estudando, lutando, trabalhando e está sempre, tipo, divulga o nosso Mabook Club. Então, assim, sem nunca ter pedido, sem nunca ter solicitado, né? Então, isso é muito importante, né? E eu tento aqui com vocês, na nossa comunidade também, dar sempre as minhas referências, livro aberto aqui com vocês, livro aberto. Sabe? Olha, eu vi isso aqui interessante, eu li isso aqui legal. Olha, o link tá na bio, vai estudar mais. Aqui tem um podcast interessante. Eu não abstenho de dar as minhas fontes, né? De onde eu estou estudando, de onde eu estou bebendo da minha fonte, né? Isso às vezes é fechado como chave, né? Por muitas pessoas, né? Porque é aonde que a gente, né? Pega as nossas referências, né, para o profissional do estudo da comunicação, etc. Isso é muito importante, né? Isso difere, né, uma pessoa da outra, né? Porque quanto mais você bebe de fontes interessantes, mais interessante você é, mais você pensa. Quanto mais de fontes diversas, mais você abre o seu horizonte de argumentação. Quanto mais de fontes novas, de pessoas que estão realmente rompendo a barreira dos limites e inovando, né, em seus pensamentos, né, isso é interessante. Então, fonte para professor, para pessoas que estão fazendo conteúdos, né, para pessoas que são outspoken, né, que falam a público, isso é muito importante. Mas aqui a gente fala tudo. A gente tem né, abre para você o disclosure de tudo. Então, assim, na nossa comunidade tem a lista de tudo, né? Os livros, as listas, os podcasts, o que eu estou vendo. E isso eu faço aqui também durante a nossa leitura, né? Tipo, isso me lembrou um podcast. Poxa, já vou falar com vocês. Isso me lembrou um outro livro. Eu vou falar com vocês. Então, contem comigo. Vocês sabem que aqui a gente é para crescer junto. Então, assim, contem comigo com isso. Né? Eu nunca vou guardar informação de vocês ou falar assim, isso aqui eu vou. Não, aqui é livro aberto, a gente crescendo juntos, tá? E eu estou muito feliz que você chegou aqui. A gente vai entrar no 10º capítulo no próximo vídeo. Possivelmente, eu não sei ainda, né? Possivelmente vai ser o último vídeo ou até o penúltimo vídeo, mas estamos juntos, e isso que conta. E obrigada pela confiança no meu trabalho e a confiança na nossa jornada. Agradeço demais, isso toca muito o meu coração. Até amanhã.